Tudo bem, irmãos? Hoje nós vamos para o capítulo 12, seu material impresso, Teologia Sistemática 2, o caráter da igreja. Qual é o caráter da igreja? Quanto ao caráter, ela é militante. Militante vem da palavra militar, né? De militar, tá? Militar significa guerrear, né? Lutar, envolvimento, né? Numa guerra. Mas aqui não se trata de uma guerra contra o mundo físico, contra a carne, contra o sangue, mas no mundo espiritual, né? Contra principados e potestades do mal, tá? A sua posição nessa guerra não é de defesa, não é defensiva, tá? Mas é ofensiva, né? Contra as portas do inferno. Então, a postura da igreja tem que ser uma postura de guerrear, de ofender mesmo, de entrar, né? Aí e defender a sua posição espiritual, tá? Sua luta é contra o pecado, para conservar-se pura, né? E muitas igrejas preferem não melindrar, ficar mais na defensiva, mas o caráter da igreja é ofensivo, tá? A sua luta é contra o diabo, né? É o inimigo vencido, mas que continua lutando contra ela, né? Ele sabe que está vencido, mas ele é um problema para a igreja, tá? Então, a sua luta então é contra também assim na parte da carne, né? É contra os poderes, contra a tentação carnal que tenta destruir os fiéis, né? Pelo lado da concupiscência. Na carta de Paulo aos Efésios, né, no capítulo 3, versículos 3 e 4, faz referência à igreja como o segredo, o mistério, né? Um mistério revelado. Esse conceito de Paulo tem gerado muitas interpretações. O próprio texto e contexto esclarecem o que Paulo queria dizer, mas consiste na dispensação desse mistério aí, tá? Para alguns estudiosos, constitui na revelação da igreja absolutamente oculta aos homens desde a eternidade, como está lá em Efésios 3:9, né? E algumas características aí desse mistério, tá? Isso é um mistério porque a luta contra a carne, né? A luta final é contra o espírito, mas o inimigo usa a parte carnal também, mas visando o espiritual. Então, nossa luta contra o sangue, por exemplo, através das concupiscências, na verdade, o inimigo tentando prejudicar o mundo espiritual usando a concupiscência, que é a parte carnal, né? Mas no final, a guerra não é contra a carne e o sangue, é contra esses potestades, esses principados, e é uma guerra ofensiva, tá? Tá, e qual que é esse mistério então? Os gentios são co-herdeiros dos judeus em Cristo. Lembra que nós falamos lá atrás, nesse material mesmo, né? Das três classes, que é o judeu, que é o gentio e que é a igreja. Só as três classes aí, tá? Os gentios, para a igreja, eles são co-herdeiros de Cristo, tá? Porque primeiro para o judeu, depois para o grego. O grego representa aí os gentios, tá? Os gentios se tornaram membros, né? Corpo espiritual com os judeus, conforme está em Efésios capítulo 3, verso 6. E eles são coparticipantes, os gentios, os gentios, da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Então, é através da igreja que o gentio entra na promessa, que o gentio entra na história, tá? Sem a igreja, gentio fora da história, porque a promessa é para o judeu, tá? E depois para a igreja, e a igreja é constituída de judeus e gentios, tá? Esse mistério é a multiforme, ou que tem várias formas, né? A sabedoria de Deus, que se torna conhecida, né? Só agora que se tornou conhecida dos principados e potestades. Então toda a guerra, toda a luta dessas potestades era contra os judeus somente, né? Mas agora ela se intensifica também, né? Contra os gentios, tá? O mistério era desconhecido, não apenas dos homens, né? Dos judeus, né? Mas dos próprios anjos lá, né? Que não sabia, né? Bom, na carta aos Efésios, capítulo 3, o versículo 9 e 10, encontra-se os reinos espiritual e reinos físicos, de modo que
que a origem da igreja é espiritual, tá? Porque a batalha, a guerra dela é espiritual, tá? Apesar de acontecer em parte no mundo físico, né? Mas o objetivo final, né, a batalha final é contra o mundo espiritual. Então, tem diferentes aspectos aí para ser considerado quanto à origem da igreja. Tá? Espiritualmente, ela foi concebida nos propósitos de Deus, desde os tempos eternos, né? Porque todo o plano da redenção, todo o plano do mundo, todo o plano da salvação, todo o plano de Deus gira em torno de um plano que já preconcebido, né, muito antes da fundação do mundo. O mundo foi, não, fez o mundo, não vamos usar esse mundo aqui para fazer, não, ele já estava dentro do plano antes. E a igreja faz parte desse plano, tá? Em relação à manifestação histórica, há intermináveis discussões que têm sido levantadas sobre a fundação, o começo da igreja, e provoca, eu até também evito falar sobre isso, né? Foi no Pentecoste, foi com a ascensão de Jesus, foi com o nascimento dele, foi, né? Aonde foi que a igreja começou, onde terminou a lei e começou a graça, onde tá num ponto ali no tempo de Cristo, né? Entre a sua concepção e a sua ascensão, aconteceu isso, né? Mas uns puxam para um lado, outros puxam para o outro. Não, é com o Espírito Santo é que foi. Não, é em Jesus, porque Jesus é que estabeleceu. Não, então ficou sem, num período de espaço. É um assunto absurdo, né? Mas que existe, tá? O que está claro na Escritura é que houve como revelação, né, da igreja várias etapas históricas na implantação dela entre os homens, né? Aconteceram várias coisas que acabaram se tornando a igreja que nós vemos hoje, né? Isso é fato, tá? Então a sua estruturação se torna, né, as bases doutrinárias e administrativas que foram ordenadas aos apóstolos pelo Espírito Santo logo depois da ressurreição do Senhor Jesus, que Jesus foi, deixou o Consolador, que fez, né, que continuou ali o trabalho, fez aquele trabalho de estruturação ali da igreja, tá? Em Atos 2, verso 41, fala assim: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia alegraram-se quase 3.000 almas, tá? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, tá? E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam uns com os outros, segundo cada um havia de mister, tá? E perseverando unânimes nos dias no templo, né, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E o último fala assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Aqui está uma boa descrição da igreja ideal, como ela deveria ser, de como ela foi implantada, tá? Então, colocou ela como uma organização formal já, aí o 2:41 a gente viu isso, né? E depois surge um sistema definido de culto, né, de trabalho e tudo, e mostra como a igreja deveria ser, ou de como ela é na realidade, tá? Tirar isso aqui, né? Bom, esse capítulo termina aqui, né?